Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os principais conteúdos para a nossa prova na quarta-feira, dia 27, né? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns pontos específicos, como o processo de descolonização da África e da Ásia, que foi tudo no mesmo contexto, né? Mas nós enfatizamos África. Aí depois, tá? Eu vou falar um pouco sobre tudo isso. Depois vamos falar sobre a Revolução Cubana e depois da Revolução Cubana a Guerra do Vietnã, tá bom? Então voltando lá, descolonização da África. Então olha só colocar bem no início do slide para a gente acompanhar o curso dele. Então, gente, assim, o que acontece, né? A descolonização da África, ela teve algumas peculiaridades, né? Quais? Término da Segunda Guerra Mundial, falamos muito sobre isso. Então, assim, o impacto que foi a Segunda Guerra e a forma como as colônias na África viram, neste momento a possibilidade, né, de começar aí os seus processos pelas suas respectivas independências, né? Falamos muito sobre isso. A questão dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos pós Segunda Guerra Mundial. Uau, direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos. Sempre, quantas vezes falamos sobre isso nos últimos meses, e aí eu faço questão de enfatizar o porquê que eu solicitei a leitura do livro sobre direitos humanos, né? Bom, tá. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, no contexto da descolonização da África, é válido ressaltar que o mundo já estava se preparando para um outro conflito mundial, o conflito este conhecido como Guerra Fria. Por que eu estou destacando esta conferência pelo qual você está vendo aí no material? Porque a grande preocupação dos países, né, africanos seria, tá, nós vamos lutar por uma independência política, mas nós não queremos cair naquilo que o mundo está se preparando, que é a Guerra Fria. Então, foi discutido nesta conferência que lugar esses novos estados ocupariam, né, neste mundo aí. Então, assim, o objetivo era não entrar na briga da Guerra Fria. Tá vendo ao final lá? O documento final trazia o repúdio ao colonialismo. O que é colonialismo? Chega de dominação. Mas, ao mesmo tempo, não queremos ser obrigados a manter esse alinhamento, ou ao lado dos Estados Unidos, ou ao lado da União Soviética. Mas nós bem sabemos que, posteriormente, em alguns países, em alguns cenários, a influência, a interferência das duas potências não foi 100% possível evitar, tá? Mas o objetivo era não entrar nessa briga aí. Falamos também sobre a questão de que forma que a África ela foi conseguindo a sua, e alguns países na Ásia também, de que forma que essas independências elas foram se efetivando. Dois caminhos foram ressaltados por nós. A luta armada em alguns cenários, especialmente as colônias portuguesas, né, que lá na frente eu vou mostrar o slide só para lembrá-los, e os acordos ou negociações diplomáticas, né, gente? Porque assim, para um cenário pós Segunda Guerra Mundial, para a grande maioria das metrópoles europeias, seria mais interessante o acordo diplomático e continuar usufruindo das questões econômicas do que empreender uma nova luta, uma nova guerra para quem estava saindo de uma com proporções mundiais. Isso é lógico, né? Então, os dois caminhos, né? Ou a luta armada ou o acordo diplomático, isso foi conduzindo ali as respectivas emancipações políticas no território africano e também asiático. Barreiras artificiais, né, gente? Barreiras artificiais, falamos sobre isso. Quando que elas foram instituídas? Lá atrás. Lá, Conferência de Berlim. Vamos partilhar a África. Essa parte é tua, essa é sua, essa aqui é minha, você fica com essa, blá blá blá. As fronteiras artificiais, né? Ó, beleza? Isso foi um problema no momento em que elas foram instituídas e acabou sendo um problema muito maior depois. Né? Lembra que a gente falou sobre o movimento pan-africanista, o pan-africanismo, que foi um movimento na tentativa de se forjar uma identidade, uma unidade entre os povos africanos e tentar se colocar na condição de liberdade pelo qual eles estavam lutando, né? Mas essas barreiras artificiais, elas foram problemas, repito, não só no momento que foram instituídas, mas posteriormente. Então, quando você fala da descolonização da África,
é importante lembrar a questão das barreiras artificiais. Aí aqui eu mostrei para vocês em sala, só vou mostrar de novo, né? As colônias, a quantidade de colônias que foram sendo se tornando independentes por meio dos acordos diplomáticos. Aqui as colônias inglesas, aqui as francesas. E no caso de Portugal, por que eu estou retomando aqui? Porque as colônias portuguesas, elas conseguiram a emancipação muito posterior, né? Em virtude da ditadura de Salazar, conforme nós falamos também, que foi uma das maiores ditaduras, né, do continente europeu naquele período que ela foi, da década de 30, né, Salazar chegou ao poder em 31, só saiu em 74 por meio da Revolução dos Cravos, né? Então, estes movimentos de resistência, eles foram organizados, né, gente? Ou seja, precisamos lutar contra esse cara aí, ué, não é? E aí, só que isso só realmente acabou se consolidando com a Revolução dos Cravos, porque só com a derrota do salazarismo é que as colônias conseguiram realmente as suas respectivas independências. Bom, quando a gente fala de descolonização da África, é muito importante lembrarmos sobre a questão do apartheid, né, o regime de segregação racial na África do Sul, porque, assim, diferentemente dos outros territórios na África, a independência da África do Sul foi lá atrás, né, bem antes, porém a supremacia da elite branca que passou a governar o país instituiu um dos maiores regimes de segregação racial do mundo, que foi o apartheid, né? E aí a forma violenta que os negros acabaram sendo submetidos nesta região, nessa condição, né? Que tudo era separado, enfim, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então a legislação, o apartheid separava zonas residenciais, hospitais, escolas, casamento, né? Enfim, tudo aquilo que eles passaram durante a vigência deste regime de segregação racial. Bom, o Mandela lutou muito, né? Primeiro, a opção pela via mais pacífica da luta. O Nelson Mandela fez parte do Conselho Nacional Africano, que foi uma importante instituição política, né? Que tinha por objetivo empreender essa luta contra o apartheid. Porém, ele foi preso, passou grande parte da sua vida na cadeia, mas mesmo assim, mesmo lá de dentro da cadeia, ele conseguiu não desistir, né? E o lema do pan-africanismo era África para os africanos, lembra que a gente falou sobre isso? Então, da mesma forma que os americanos sempre defenderam, né, a América para os americanos, na perspectiva do nacionalismo, na perspectiva da liberdade, na perspectiva da união. Então, um dos principais lemas do movimento pan-africanista era este aí, né? A África para os africanos. Bom, enfim. Mas aí, só voltando aqui, o regime do apartheid só foi realmente extinto na década de 90, quando o Mandela conseguiu sair, né, da prisão, e quando ele foi eleito presidente, aí sim, isso também marcou o término do regime do apartheid. Tá bom, gente? Então, tudo que envolve o processo de descolonização da África tem todas essas peculiaridades, né? A forma como os países foram conseguindo as suas emancipações políticas, a África do Sul, que entra como estudo de caso em virtude dessa questão não só do apartheid, mas da sua independência precoce, a influência dos brancos, de origem boere, né? Então, tudo isso. Agora, a Revolução Cubana. Vai cair a Revolução Cubana? Vai. Vai cair? Vai. Revolução Cubana vai estar lá. Bom, falamos sobre a questão da independência de Cuba, né, gente? Então, assim, a independência de Cuba com relação à Espanha. Começamos a falar sobre a Revolução Cubana aí. A independência de Cuba e o apoio dos Estados Unidos para Cuba, né, se libertar da Espanha. Mas por quê? Porque os Estados Unidos já tinham todo um interesse, né, em torno dessa independência, em virtude de grande parte das riquezas da ilha serem já comandadas por eles. Usinas, propriedades, a venda de vários produtos que sempre foram rentáveis aos americanos. Então, enfim, garantir uma Cuba independente de um país europeu era viável para os Estados Unidos. Bom, Cuba se tornou independente? Mais ou menos, né? Porque os Estados Unidos continuou usufruindo. Lembra que a gente falou sobre a emenda Platt? Então, a emenda Platt
ela acabou que meio autorizando os Estados Unidos a continuar exercendo esse controle aí no território cubano, né? Mas enfim, o apoio dos governos locais. O que eu estou falando com isso? Gente, o apoio dos governos locais. Meu Deus, né? Grande parte, a maioria deles, né, depois da independência de Cuba, foram totalmente favoráveis a essa ideia da emenda Platt e a continuidade dos interesses dos Estados Unidos em Cuba. Mas o ápice dessa aliança, governo cubano com os Estados Unidos, foi o governo do Fulgêncio Batista, e foi para derrotar este cara aí que o grupo do Fidel acabou que organizando a revolução. Lembra que eu falei, né, em sala, nós falamos então, o Fidel tentou várias vezes. A primeira vez foi quando eles tentaram invadir o quartel de Moncada, com o objetivo de buscar o apoio militar, não deu certo, Fidel foi preso, né? E aí, mas o fato de ser advogado, acabou não ficando muito tempo na prisão, mas é um período que ele faz um recuo, né? Para organizar não só o grupo guerrilheiro dele, mas tentar pensar uma forma mais efetiva de garantir o sucesso da revolução. Aí o grupo guerrilheiro do Fidel ficou conhecido como MR-26, Movimento Revolucionário 26, em homenagem à primeira tentativa de golpe dele, que é em 26 de junho, quando eles invadiram o quartel de Moncada. Bom, neste período ele conhece o Che Guevara, o Che que vai, de certa forma, aderir às ideias do Fulgêncio e vai tentar ali empreender um grupo maior e um grupo mais equipado para tomar o poder, né? É quando eles decidem invadir, aí é a segunda tentativa. Vão tentar invadir a ilha ali, mas acabou não dando certo também. As tropas, né, fiéis ao governo, acabou que meio que ali impedindo essa invasão. E aí, gente, neste momento é o recuo total do grupo guerrilheiro, né? Tá vendo lá, ó? Então aí é o recuo deles que vão ficar ali escondidos por um tempo na Sierra Maestra. E é neste momento ali que aí o exército, entre aspas, rebelde, vai ganhando proporção. Ah, por quê, professor? Fizeram um milagre? Não. Porque esse período de recuo deles, eles conseguiram o apoio necessário. Apoio político, apoio popular, apoio militar. Sem isso, não tem revolução que se sustente. Então, apoio político, apoio militar, apoio popular. Pronto. 31 de dezembro ali é o momento em que o Fidel consegue realmente chegar ao poder. Fulgêncio Batista pega a malinha dele, perna para quem tem, e o Fidel chega ao poder garantindo o sucesso da Revolução Cubana. Propostas de governo, né? Já não estamos falando de um cara chamado Fidel Castro. Então, portanto, proposta de governo, reforma agrária, obviamente, e instituir reforma agrária. Nacionalização das refinarias de açúcar, usina e indústria. Sai, Estados Unidos, tu não manda mais aqui. Redução do aluguel residencial, faz parte da proposta dele em virtude da forma como a população cubana vivia naquele momento. Controle das tarifas de telefonia e energia elétrica. Isso aqui é os Estados Unidos. Nossa, os Estados Unidos comandava tudo isso, gente. Aumento do salário dos cortadores de cana, que vivia na condição de quase semi-escravidão. Programa de alfabetização e criação de novas escolas. Uau, super mega dentro do rol do projeto dele de governo. Bom, aí, beleza. Só o fato do Fidel chegar ao poder já deixou os Estados Unidos meio assim, né, gente? Ó, né? E agora, né? E tal, etc. Tanto é que eu faço uma ressalva, tá? Nas apresentações que vocês estão fazendo. Gente, a Revolução Cubana, ela foi tudo para as ditaduras posteriores na América Latina. Entendeu? Então, se tem um grupo guerrilheiro que chegou, tomou o poder, instituiu lá um programa socialista, uau, né? Vai servir de exemplo para todo mundo. Tá vendo esse decreto? Ó, decreto do governo que garantia a posse de terra somente cidadãos cubanos. Acabou, gente. Ó, tchau, emenda Platt, tá entendendo? Ó, entendeu? Estados Unidos não manda mais aqui. E aí, só que aí nós temos que analisar o seguinte, a Revolução Cubana, ela eclodiu num período de Guerra Fria. Não é? Então, portanto, é lógico que a União Soviética ficaria ao lado do governo cubano neste momento. Bom, nacionalizou todas as propriedades, também já falou, já falei. Tá, o que eu quero ressaltar nessa tela é o embargo. Então, se o Fidel comprou a briga com os Estados Unidos revidou.
Os Estados Unidos revidou como? Instituindo o embargo econômico, gente. Vale a pena ressaltar. Vale a pena ressaltar. O embargo econômico, ele foi instituído, mas enquanto a União Soviética sobreviveu, o embargo foi um fracasso. O problema foi quando a União Soviética declinou, final da Guerra Fria, derrota da União Soviética, vitória dos Estados Unidos, opa, Cuba, ó, foi junto, tá? Aproximação da União Soviética já falamos. A invasão da Baía dos Porcos, o que foi isso? Hein, gente? Um grupo de cubanos treinados pelos Estados Unidos, pela CIA, decidiram invadir Cuba e retirar o Fidel Castro do poder. Fracasso, filhos. Outra derrota que os Estados Unidos teve, que foi humilhante. Período tenso da Revolução Cubana. Crise dos mísseis, né? Base militar americana contra base militar soviética. Opa, vamos começar uma guerra nuclear? Vamos? Não vamos. Acordos diplomáticos entre as duas grandes superpotências. Você tira a sua base daqui, eu vou tirar minha base dali, vamos viver teoricamente em paz. Revolução Cubana é isso, gente, tá? Fiquem atentos a todos esses itens. Outras questões importantes. Cuba foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, enfim, é óbvio. Os desentendimentos entre Che Guevara e Fidel Castro, isso também aconteceu, que levou Fidel Castro a deixar Cuba e seguir a ideia revolucionária que ele tinha, ideia essa que acabou levando à morte na Bolívia. A dependência da União Soviética, conforme eu falei, a morte do Che, né? O otimismo do governo de Fidel Castro durante a década de 70, uau, o que eu tô querendo dizer com isso? Que lindo, a União Soviética tá bancando, então estamos bem. Colapso da União Soviética, colapso de Cuba também. Guerra do Vietnã, vai cair a Guerra do Vietnã? Vai. Como que eu começo a falar da Guerra do Vietnã? Primeiro eu falo da Indochina. Primeiro eu vou falar da Guerra da Indochina, uma região anteriormente ocupada pela França, no contexto do imperialismo. Depois, França ocupada pelos nazistas. Japão invade a Indochina. Com a invasão do Japão na região da Indochina, a resistência foi formada contra o Japão. Resistência esta que ficou conhecida como Liga pela Independência do Vietnã. De tendência esquerda, beleza? Tendência o quê? Esquerda. Bom, Segunda Guerra Mundial, derrota o Japão. Com a derrota do Japão, a França vai tentar reaver a posse da Indochina. Vai conseguir? Não. A Liga pela Independência não vai deixar. Guerra da Indochina. Derrota da França. Derrota de quem? França. O que vai acontecer com o território? Conferência de Genebra. A Indochina dividida. Laos, Camboja, Vietnã. Laos, Camboja, Vietnã. Porém, todavia, contudo, nesta conferência também houve a necessidade de se pensar a questão do Vietnã. Por quê? A parte sul do Vietnã não concordava de jeito nenhum com o fato do governo comunista do norte governar todo o Vietnã. Então, portanto, o Vietnã continuou dividido. Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Quando que a guerra do Vietnã realmente começou? Quando? Tá vendo lá no slide? Quando um golpe militar instituiu uma ditadura de direita no sul do Vietnã. Então, portanto, o fato dessa ditadura ter sido instaurada no sul do Vietnã levou à oposição da Frente de Libertação Nacional, que já existia, certo? E, claro que o grande diferencial foi a participação e o apoio do exército guerrilheiro dos Vietcongs. Beleza, gente? Aí, lembrando que a Frente de Libertação Nacional, no sul, não aceitava o governo ditatorial instituído. Então, portanto, a Frente de Libertação Nacional, que este grupo contra essa ditadura no sul, recebeu o apoio do governo do norte. Gente, é uma questão de lógica, pelo amor de Deus. Tá? Se o norte já era comunista
e tem um grupo aqui que está lutando contra a ditadura de direita, a gente vai apoiar, ué. Beleza? E aí a guerra vai tomando proporção. Por que a guerra vai tomando proporção? O Norte passou a apoiar a Frente de Libertação Nacional e os Vietcongs, e óbvio que a União Soviética também. Neste contexto, os Estados Unidos vai entrar na guerra, que não vai deixar o Sul bonitinho, lindo, sozinho. E a guerra foi tomando a proporção que vocês já sabem, gente. Essa é a estratégia dos Vietcongs, que também falamos em sala, tá? Tomando uma aguinha aqui só um pouquinho. Tá, aí falamos sobre tudo que os Estados Unidos acabou usando para tentar, né, gente, desarticular os vietnamitas e não conseguiu, né? Então, armas químicas, todo o arsenal bélico que os Estados Unidos acabou colocando, gente, na guerra do Vietnã, que eu não vou entrar nesse ponto que vocês estão cansados de saber disso. E que acabou não dando certo. Quem estava governando os Estados Unidos nessa época? Esse cara aí, ó, Richard Nixon, que também autorizou o bombardeio do Laos e Camboja. Lembra? Vamos bombardear os territórios Laos e Camboja porque a gente vai fazer o Vietnã se render. Isso não aconteceu. O Vietnã não se rendeu. Então, portanto, em 73, desgastado, desmoralizado, né, os Estados Unidos assinou o acordo de paz se retirando da guerra do Vietnã. Mas, ao mesmo tempo, a guerra continuou até 75, o momento em que o Norte venceu. E aí o Vietnã foi todo ele unificado sob a liderança do Ho Chi Minh, totalmente de esquerda. Essa imagem que está à esquerda do teu vídeo é muito relacionada ao movimento da contracultura, porque os jovens também, influenciados pela onda de liberdade defendida pelo movimento da contracultura, também foram contrários à guerra do Vietnã, americanos sendo contrário. Então, o que nós estamos fazendo nessa guerra? Tem jovens morrendo nela. Estamos gastando com uma guerra insana. Então, a própria população norte-americana ficou contra a guerra. Tá bom, galera? Boa sorte. É isso. Até mais.